O tema desse ano é esperança. Um tema maravilhoso para a festa de Hanukkah, a festa das luzes, da dedicação. Nós vivemos um ano maravilhoso. Esse ano eu entendi que nós não somos gratos a Deus pelas bênçãos ou lutas que tivemos durante um ano. A nossa gratidão deve partir da graça imerecida que recebemos. Se você consegue estar grato durante todo o tempo, pela graça que lhe foi dada, todas as outras coisas você vai saber administrar com muita sabedoria. Porque é muito fácil ser grato a Deus quando em um ano tudo dá certo. É fácil. Mas muitas vezes as nossas emoções são bombardeadas com incertezas e perguntas sobre se de fato aquele ano foi bom. A partir do dia que Jesus Cristo te encontrou, todos os outros dias após esse dia é o melhor dia da sua vida. Então 2019 foi o melhor ano de nossas vidas. E ele nem acabou ainda. Eu tenho muita gratidão no meu coração pelo ano 2019. Um ano de muitas lutas. Mas quem luta ao lado de Deus sempre é mais do que vencedor. Neste tema maravilhoso de Hanukkah, lembro-me de uma frase de William Shakespeare, que dizia o seguinte: os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança. Provavelmente Shakespeare talvez tivesse lido as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, versículo 24, que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo reconhecia, através dessas palavras, que ele nada poderia ser ou viver sem a graça de Deus. De fato, o nosso espírito foi completamente recuperado pela obra salvadora de Jesus Cristo. Não significa que não teremos lutas com o nosso corpo físico e que, como a Bíblia diz, esta vida em que vivemos neste plano é como um sopro. Mas a nossa esperança não está firmada neste plano. A nossa esperança está firmada nas mansões celestiais. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5. A partir do versículo 1. Esse texto maravilhoso em que o apóstolo Paulo traz uma grande revelação sobre a esperança. Nós leremos até o 11. Eu gostaria de te pedir paciência se você não a tem para ler um texto que aparentemente é grande. Mas já gostaria de dizer de antemão, se a palavra de Deus é um enfado para você, talvez hoje seja um dia para você encontrar Jesus Cristo. Porque para aqueles que amam a palavra, ela nunca é demais. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu não sei como é a sua vida, que tipo de maturidade cristã tem sido desenvolvida através da sua vida e na sua vida, mas para um homem escrever que ele se gloria nas tribulações, ele chegou em um nível em que nada, humanamente falando, o afeta, porque ele está estabelecido em Deus. E a minha expectativa é que a sua fé esteja cada dia como a fé do apóstolo Paulo. Nada vai te afetar, a ponto de você glorificar a Deus nas suas tribulações. E ele explica o porquê de glorificar a Deus nas suas tribulações.
Ele continua: sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Queridos, eu não sei no que você tem se firmado, mas eu me firmo na palavra de Deus. Se isso não confortar o teu coração, eu espero que até o final da mensagem você entenda completamente o que é viver tendo esperança em Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que nós lemos agora é uma carta de confirmação de que nós temos uma razão acima da razão humana para estarmos firmes e estabelecidos na esperança que Cristo tem para nós. Não é uma vã esperança, não é algo que vem das nossas ações, não é algo que vem das nossas produções ou da nossa produtividade, mas é algo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala algo que intriga, porque ele fala: olha, eu acho que nós devemos nos gloriar em nossas tribulações, porque a tribulação que nós passamos, ela produzirá perseverança. É interessante porque quando nós conversamos com qualquer cristão de algumas décadas de caminhada com Cristo, você vai ouvir histórias de lutas tremendas. Você nunca vai ouvir um relato de alguém que há muitos anos é cristão e dizer: olha, desde que eu aceitei a Jesus Cristo, a minha vida é tranquila e maravilhosa. É difícil ouvir uma história assim, a não ser que você seja terrivelmente inofensivo para as trevas. Mas se você é uma ameaça, as tribulações virão. Graças a Deus por isso. Significa que estamos no caminho certo. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade disso, mas a permissão de Deus em algumas tribulações é preciso nós entendermos e esclarecermos isso. Algumas tribulações Deus nos permite, outras tribulações nós nos enfiamos sozinhos. É possível entender isso? É. Deus nos permite algumas tribulações porque Ele entende, e foi discernido pelo apóstolo Paulo, que pela tribulação surge algo em nós muito mais glorioso do que simplesmente uma vida tranquila e pacífica. Eu gosto de ouvir aquilo que aqueles que são muito mais antigos do que eu no cristianismo têm para dizer. Eu tenho 33 anos, a famosa idade de Cristo. Graças a Deus não preciso mais ser crucificado, porque Ele já foi em meu lugar. E nasci na igreja, quase meu parto foi dentro do templo. Sou filho de pastor a vida inteira, mas eu gosto de ouvir quem é mais velho do que eu, porque tempo de igreja não significa tempo com Cristo. Tem pessoas que estão na igreja, dentro do templo, mas não estão com Cristo. Mas a minha expectativa é que você esteja com Cristo, porque Ele não veio até aqui, se despiu da sua glória para que uma nova religião fosse criada.
Ele se despiu da sua glória para que a glória de Deus estivesse em nós. E é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes trazemos em nós as marcas de uma religiosidade que Cristo não nos pede. Ele nos pede uma intensidade em viver a vida que Ele tem para nós. Ele nos pede uma intensidade em vivermos a comunhão com os irmãos. Ele nos pede uma intensidade para vivermos a vida com Ele aqui, em comunhão uns com os outros. Existe uma pesquisa que diz que, se somarmos todos os períodos de culto, as 2 horas de culto que temos durante todo o ano, dá em média 4 dias e meio. É muito pouco. Nós passamos muito mais tempo fazendo qualquer outro tipo de atividade do que estando no templo. Então não negocie este momento na sua vida. Se estiver chovendo, faça como qualquer pessoa faria: use um guarda-chuva. É possível, sabia? Tem pessoas que pode chover de segunda a sexta, está no trabalho, não se atrasa, mas se chover no domingo, puxa, hoje não vai dar para ir na igreja. A minha expectativa é que a sua esperança em Deus te faça viver uma vida sobrenatural, além do normal, além do que uma vida religiosa nos pede. Eu entendo que a esperança nem sempre está ligado a um lugar onde nós estamos agora, mas a um lugar onde nós esperamos para o porvir. Porque se esperarmos só por este plano, nós seremos muito pequenos e a nossa vida será muito limitada. E falando em tribulações, como o apóstolo Paulo acabou de citar no texto, eu não sei se você passa por tribulação ou se apenas eu. É possível que algumas pessoas não passem, tenham uma vida melhor do que a minha. Mas os meus momentos de tribulação, e todos nós que passamos, talvez nem todos passam, algumas pessoas buscam sanar as suas tribulações com diversas coisas. Alguns partem para jogos eletrônicos, outros para filmes e séries, outros para comida. Alguns comem quando estão felizes, outros quando estão tristes, outros os dois. Não importa o meu humor, eu gosto de comer, pastor. Comer é uma bênção. Comer é maravilhoso. Tem gente que gosta tanto de comer. Eu gostaria de dar um conselho: quando você estiver com muita vontade de comer algo, coma um pé de alface ou rúcula, que é horrível. Fico me perguntando: Deus, o que o Senhor tinha em mente? Hoje eu vou criar rúcula, acabar com a vida das pessoas. Nós fizemos uma comunhão esse final de ano com a nossa liderança, e nós chamamos uma pessoa para fazer pizza para a gente. De repente eu vejo o cara passando com a pizza cheio de mato em cima. Ele falou: o senhor aceita? Eu falei: do que é? Rúcula. Eu falei: quem que te chamou aqui? Eu falei: Rebeca, como que você contrata alguém para servir isso para a gente? Pizza de rúcula. Pizza de rúcula não é pizza, é uma salada com queijo e massa. E o Elcio estava presente, ele comeu todo aquele mato. Ele é fitness. Talvez devamos aprender algo com o Elcio, porque ele é esbelto. Mas se o importante é ser feliz, peça 4 queijos: frango catupiry, calabresa, atum, bacon. Como é bom estar de bem com a vida. Cada um foge como consegue fugir. Mas a vida do cristão não está baseada numa fuga, está baseada numa certeza. E a minha convicção, quando tenho algumas tribulações um pouco mais fortes, depois que tudo isso acabar, eu estarei com meu Senhor na glória. Isso me conforta de uma forma que eu não consigo nem explicar. E eu penso, se essa tribulação for comigo até a morte, estarei a poucos segundos longe do meu Senhor. Eu não sei se é certo falar isso, mas eu não tenho medo de ir para a glória. Não me assusta morar com Deus nas mansões celestiais.
Obviamente eu não quero morrer agora. Eu quero cumprir tudo aquilo que Deus já estabeleceu para mim. Eu quero ver até a minha 3ª e 4ª geração. Mas sei que este tempo é muito rápido. A Bíblia fala que a vida é como um sopro. E algumas pessoas ficam inquietas com algumas palavras da Bíblia que é tão simples. Como que a vida é tão rápida como um sopro? É só você assoprar que você vai entender. Acabou. É como o orvalho que cai e quando o sol vem, ele se dissipa. É rápido. E nessa velocidade que a vida tem, eu preciso que você entenda isso. A esperança é um caminho que nos leva a um destino. E este caminho tem um nome: Jesus Cristo. Ele mesmo diz dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se alguém tem alguma expectativa de ir até Deus, leia o final do versículo que diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. E uma das formas de Deus demonstrar que se importa com você é colocando uma esperança em seu coração, que muitas vezes nem você consegue explicar aquilo que você está sentindo. Essa esperança de que o sol vai nascer amanhã e que não importa o que aconteça, o Senhor vai estar contigo. É aquela paz que excede todo o entendimento que a Bíblia nos fala e que nós temos o tempo inteiro. É essa paz que eu desejo que você tenha neste restinho de 2019. Que você saiba que algumas coisas, pequenas coisas, podem sair do controle, do seu controle. Mas nada na história sai do controle das poderosas mãos de Deus. Absolutamente nada. E se você está nessa história, nada vai sair do controle das mãos de Deus. Se você estiver nas mãos de Deus, quantos aqui estão nas mãos do poderoso Deus? A sua vida está garantida. Eu não consigo me esquecer do incômodo que o nosso guia em Israel esse ano sentia, ou sente, eu não sei se ele já foi encontrado por Cristo. Ele falou para mim: Aldo, eu não tenho paz, porque eu não sei o que acontecerá depois que eu morrer. Mas você tem paz, não tem? Eu falei: muita, absurdamente. E ele falava para mim: eu tenho medo da morte, porque eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Eu falei para ele: eu tenho certeza absoluta que depois que os meus olhos se fecharem na terra, se abrirão nos céus, e eu verei o meu Deus face a face. E aquilo impressionava ele, porque ele perguntava: como que eu faço para ter isso? E eu perguntei para ele: eu posso orar por você? Ele falou: pode. Eu não consigo. Aldo, eu preciso que você entenda, eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu falei para ele: não é um discurso meu, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você para que o Espírito Santo faça a boa obra dele e te convença do pecado, da justiça e do juízo, e que você seja alcançado por ele. E eu orei por ele, e a minha expectativa é que este homem seja alcançado por Deus. Quando a gente fala de esperança, nós estamos falando de futuro. Ninguém tem esperança no passado. E como o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 24, ele diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Nós não estamos esperando nada do passado. No passado não há nada para nós. Mas é possível que alguns presentes estejam sendo obstruídos e alguns futuros maculados, porque você ainda não resolveu o seu passado. Querido, se o sangue de Cristo está sobre a sua vida, é preciso que você também acredite que Ele te perdoou de toda a sua iniquidade e que não há mais culpa em sua vida. A cédula do pecado foi rasgada e você agora é uma pessoa livre em Jesus Cristo. Você não precisa
ter remorso de algo que já foi perdoado. Você precisa entender isso, acreditar nisso. Você precisa dizer talvez no espelho: eu sou perdoado, eu sou perdoada. Não existe mais culpa em mim a partir do momento que Jesus Cristo toma a minha vida. A nossa esperança não é vã. Eu estava assistindo uma reportagem semana passada no canal dos Inimigos. E eles têm boas reportagens. Mas eles às vezes jogam contra o time da gente, né? Fogo amigo. E a reportagem era sobre o maior campo de minério do mundo, a maior retirada de ouro do mundo, em Serra Pelada. Era um monte de cerca de 150 metros, que depois das escavações e da retirada dos minérios, se tornou um buraco de mais de 200 metros. E eles falavam sobre homens e mulheres que saíram de várias partes do Brasil e se dirigiram para lá, para este lugar, em busca de uma mudança radical de suas vidas, achando uma pepita de ouro que pudesse ser vendida e eles pudessem ter uma vida tranquila financeiramente falando. Eu observava aquilo e me entristecia o coração, porque algumas pessoas, ou a maioria dos que foram entrevistados, já são pessoas de idade, pessoas que têm idade para ser meus avós. E o discurso deles era: olha, nós estamos a poucos metros de encontrar a pepita de ouro que viemos procurar. Não, eu tenho certeza que na próxima semana nós vamos encontrar isso. E eles com as picaretas nas mãos ainda, com o rosto sofrido, contavam: olha, a minha família manda mensagem para mim, me liga querendo que eu volte, mas eu não posso voltar sem esse ouro nas minhas mãos. A esperança deles estava sendo colocada no lugar errado. E muitas pessoas, infelizmente, vivem dessa forma, não atrás de ouro, mas de alguma outra coisa que talvez esteja enganando seu coração. E você busca tanto aquilo, você se obstina tanto em busca de algo que não vai lhe trazer retorno algum, e você não consegue descansar o seu coração na rocha firme que é Jesus Cristo. Você não consegue desenvolver a sua vida a partir daquilo que Deus já tem lhe dado. Você mais reclama por aquilo que você não tem do que agradece por aquilo que você já recebeu dele. A nossa esperança está baseada em Cristo Jesus, que na cruz já conquistou todas as coisas por nós. Todas as coisas. Nós não devemos confiar em obras humanas, nem em obras das nossas próprias mãos. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas o nosso Deus é um Deus por demais poderoso, e nele nós podemos todas as coisas. A nossa esperança não deve estar nas coisas que produzimos, no dinheiro que ganhamos, no salário que temos ou não, mas um Deus que nunca desamparou um justo. Todos nós passamos por dificuldades. É possível que você já tenha passado por algum momento de descompensação financeira, mas Deus foi fiel, não foi? É possível que a essa altura do ano, no final do ano, nós possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E como Deus tem sido fiel em tudo aquilo que Ele tem nos feito. Eu gosto de pensar que a esperança não, como o apóstolo Paulo fala, não é baseada naquilo que vemos. Nós não podemos basear a nossa esperança no que vemos, mas num céu que esperamos. Eu não sei se você, na sua casa, pede comida por telefone ou por aplicativo, ou se você já fez alguma compra na internet. Alguém aqui já fez alguma compra na internet? Quando você faz uma compra na internet, aparece um código de rastreio. Eu não sei se você tem um problema que eu tenho. Você faz a compra e sai o código. E você pode rastrear pelos correios.
imediatamente eu vou no site dos Correios para rastrear. O cara nem sabe que você fez a compra ainda, mas você já está rastreando. Quero saber o que esse cara está fazendo. Você vai rastreando tudo. E hoje em dia você consegue pedir lanche, ou pizza, ou seja lá o que for, qualquer comida, e você rastreia o motoboy. Vamos ver o que esse cara está fazendo com minha comida. Isso não é esperança. Você está vendo onde o cara está. Você não está esperando nada. É só fome. É só o desespero da angústia, da fome. É só a vontade de comer aquele hambúrguer maravilhoso, aquela coca gelada. Senhor, ajuda-nos, Pai. Esperança é aguardar algo que não se está vendo. Eu sou de uma escola que acredita-se no seguinte: se você tem uma dor de cabeça, é mister que se faça uma oração. Você ora e pede a Deus uma cura. Mas se tiver um remedinho, toma, ajuda. Uma outra coisa é você ter uma doença que não há uma cura, e a única esperança ser o milagre do Deus Todo-Poderoso. Você não tem o que fazer a não ser aguardar o milagre que Ele tem para nós. E Deus tem milagre para cada um de nós. Não importa a área que seja. Deus é um Deus que não tem uma mão encolhida. Muito pelo contrário, Ele quer abrir as comportas dos céus para nos abençoar. E que nós vivamos uma vida abundante, para que o Seu nome, através de nossas vidas, seja glorificado. É assim que Deus age. É assim que Deus funciona. A igreja é a esperança do mundo. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Jesus dizia: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de Sidrolândia para Campo Grande à noite. Quando se vem de Sidrolândia, naquela estrada para Campo Grande à noite, em um certo momento você consegue ver as luzes da cidade. E é uma visão muito bonita. É impossível se esconder Campo Grande quando você está a caminho. É impossível. É impossível que alguém coloque algum tipo de lona para cobrir uma cidade. É impossível, nessa caminhada que fazemos de Sidrolândia para cá, que as luzes não se destaquem no caminho. Jesus Cristo estava falando da sua igreja gloriosa e Ele dizia: não se pode esconder uma igreja gloriosa em uma cidade escura. Não se pode esconder a luz que brilha através de você em uma sociedade carente. É preciso saber também, nós não temos luz própria. Nós funcionamos como um satélite funciona. Eu não sei se você sabe como um satélite funciona. Nós temos um satélite chamado Lua. A Lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol. E sobre nós existe um Sol chamado Sol da Justiça. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a sua luz sobre nós é tão forte que nos faz resplandecer e iluminar onde nós entramos e onde nós estivermos. Neste fim de ano, provavelmente você participará de alguns jantares. Você estará com pessoas que carecem da luz que brilha através de você. E Santo Agostinho, ele fala uma coisa interessante sobre a esperança. Ele fala o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. É preciso que a vida do cristão tenha em si uma indignação santa, não com raiva, mas com amor, não com nenhum tipo de perturbação no coração,
mas com a expectativa que a obra que o Espírito Santo fez em você, faça também no outro. Quando você estiver sentado à mesa neste final de ano durante as festas, você fique tão indignado a ponto de você ter uma coragem de se colocar de pé e dizer: nós precisamos orar e agradecer por este jantar. E talvez você pense: pastor, mas eu tenho um tio que não é crente, então ele vai ser. Eu tenho uma prima que não gosta de crente, então ela vai amar. Porque tudo depende da forma como você se comporta diante das trevas. Quem é autoridade é quem é luz. Eu não sei se você passa pela mesma experiência que eu, mas quando eu chegar agora na minha casa e eu acender a luz da minha sala, em momento algum eu vou ver a luz se debatendo para clarear a minha sala. Em apenas um clique, toda a sala é iluminada. Não existe luta entre luz e trevas quando você entra com autoridade, seja lá em que lugar for. Eu não sei se você consegue compreender, mas se você é a igreja de Cristo, tem igreja de Cristo aqui essa noite. Se você é a igreja de Cristo, existe esperança em você. Você carrega uma mensagem de esperança para aqueles que necessitam ouvi-la. Tenha coragem de propagar essa mensagem. Tenha uma indignação a ponto de você falar em voz alta, audível, mas inconfundivelmente abençoadora voz. Nós devemos agradecer por este ano. Nós devemos agradecer a Deus por este ano. Não se envergonhe do seu Deus. Temo muito um versículo no qual Jesus Cristo fala: aqueles que tiverem vergonha de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Depois que eu descobri isso na Bíblia, nunca, em momento algum, eu tive qualquer tipo de resquício de vergonha por ser filho do Pai que tenho. Onde eu entro, a glória de Deus vai comigo. Onde eu entro, a esperança de Deus vai comigo. E as pessoas, elas estão querendo essa esperança. Elas estão clamando por isso. O que elas precisam é de um parente indignado em um jantar de final de ano, para lhes dizer o quanto Jesus Cristo os ama e o quanto Deus se importa e quer colocar esperança em seus corações. Não tenha medo de ser quem você é, porque com medo ou sem medo, você não vai conseguir alterar a natureza que existe em você agora, que é a natureza de Cristo. Transformado, lavado no sangue, você agora é uma nova criatura. E nós, como igreja, somos o povo da esperança. Nós não devemos temer. Nós devemos continuar crendo que em nossos lábios deve existir as palavras de Cristo. E Ele mesmo se entregou por nós. E como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna, tivesse esperança. No sangue de Cristo está o DNA da esperança. E se o sangue de Cristo está sobre a sua vida, você carrega esperança por onde você vai. E gostaria de concluir essa mensagem e chamar a equipe, por favor, de louvor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações. Lamentações, no capítulo 3.
Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Queridos, a palavra de Deus é a certeza de que temos que tudo aquilo que nós temos é o Senhor. A sua esperança não deve estar firmada nos seus bens, nas suas habilidades. A sua esperança deve estar firmada que Jesus Cristo lhe ama, apesar de você. O seu passado foi apagado, seus pecados perdoados, e nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu não espero por outra pessoa a não ser o Senhor. Eu não espero em ninguém mais a não ser nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que os seus lábios não murmurem. Que você saiba que Deus age no tempo certo. Deus não é homem para que se atrase. Deus não funciona de acordo com o seu relógio. Deus é perfeito no seu agir. E como é bom esperar no Senhor em silêncio. Esperar em silêncio não é esperar calado, mas esperar glorificando por aquilo que virá. Esse é um nível de fé e de convicção que deve ser provocado a todo o tempo. Deus, obrigado pela bênção que vou receber. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito na minha vida e pela transformação que já vejo no meu futuro. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que aquilo que te traz esperança seja o Senhor. Porque todas as outras coisas passarão. O aumento de salário passará. A casa nova envelhecerá. O carro zero talvez um dia não funcione mais. Mas o Senhor, o Senhor. O Senhor não falha. O Senhor, desde que fundou o mundo, nunca deixou que nada saísse do seu controle. E não vai ser agora que isso começará. A nossa esperança é o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Eu não fiz isso pela manhã, mas eu gostaria de orar por aqueles que talvez estejam desesperançosos por algo. Talvez a sua esperança foi exaurida, acabou. Talvez você não veja mais saída. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida.
Quando nós estamos no fundo do poço, a única saída é do alto. E é do alto que vem o nosso socorro. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Aquele que abriu um caminho no deserto para o seu povo passar, abrirá um caminho no deserto que talvez você esteja. Continuará abrindo um caminho nos pastos verdejantes onde você talvez esteja. O nosso Deus é um Deus que nos supre a todo o tempo e todo o momento. E nele nós aprendemos a nos gloriarmos nas nossas tribulações. Deus, eu te agradeço por essa noite de Hanukkah gloriosa. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Deus, nós nos emocionamos, não por vãs palavras, não por manipulação humana, mas pela convicção que temos em nosso coração de que, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte? Será a vida? Serão as potestades, os anjos, a espada, a fome, a destruição? Nada, nada nem ninguém há de nos separar deste amor maravilhoso. Deus, nós te agradecemos pelo ano de 2019. Que ano incrível! Nós te agradecemos pelas tuas grandiosas obras neste ano, pelos livramentos, pelos recomeços, pela nova chance. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo. E nós cantamos essa música.